Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai falar sobre as leituras do mês de janeiro de 2019. Esse mês rendeu bastante, teve um monte de leitura e foram leituras para as quais eu me dediquei mesmo. Eu aproveitei cada uma dessas leituras como há muito tempo eu não aproveitava. E isso se deve a um fato muito importante, que é o seguinte: eu li livros que eu estava a fim de ler. Isso vai ser assunto para outro vídeo, tá? Mas assim, foram leituras muito boas em janeiro. Eu espero que esse padrão se mantenha ao longo de 2019, porque eu comecei com tudo esse ano. Antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite para se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações, porque assim vocês vão receber sempre em primeira mão tudo aquilo que eu publicar. Cada inscrição é muito importante e ajuda muito no crescimento do canal, e por isso eu sou grata desde já a todos vocês que chegam aqui e que se inscrevem. Eu vou começar mostrando para vocês, então, primeiro o livro que eu concluí, depois um livro de leitura conjunta que eu dei início em janeiro, mas que vai se estender até abril, então eu não tinha pretensão de ler ele todinho, né, agora no começo do ano, e por fim eu vou mostrar as leituras que eu iniciei e concluí em janeiro, então tudo que foi lido dentro mesmo do mês de janeiro. O primeiro livro que eu terminei em 2019 foi Os Ovos Azuis da Serpente, do escritor Roberto Marcos, um escritor mineiro. Tem um quero-quero cantando. Então, eu tava falando, né, que é um escritor mineiro contemporâneo, e esse foi o primeiro livro de publi editorial que eu fiz aqui no canal. Fiquei muito contente de poder conhecer um pouco mais da nossa literatura independente. Já fiz uma resenha caprichadaça aqui e eu vou deixar no card pra vocês conferirem caso ainda não tenham visto. Mas foi uma leitura que me surpreendeu muito, especialmente no final dela. Essa é uma narrativa bastante detalhada que requer tempo e dedicação de leitura, porque a gente não pode ler com pressa, são muitos detalhes que existem aqui numa história que envolve 4 personagens que aparentemente não têm ligação nenhuma, e eles se entrecruzam muito e a gente não sabe por quê. Foi uma leitura que eu gostei e que eu recomendo pra vocês. Se tiverem interesse em comprar um livro, entrem diretamente em contato com o autor. Eu vou deixar aqui embaixo o contato dele, o e-mail aparecendo. Vocês mandem um e-mail que eu tenho certeza que ele vai responder e vai ficar muito feliz. A gente precisa apoiar a nossa literatura brasileira contemporânea, né? Então, assistam lá a resenha caso não tenham visto e procurem esse escritor. E aí, depois disso, eu dei início a uma leitura coletiva que eu tô promovendo lá no Instagram e também no WhatsApp. Então eu anunciei que eu leria este livrinho aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Píncola Estes, e algumas pessoas quiseram participar também. Eu fiquei muito feliz e por isso criei um grupo no WhatsApp, no qual a gente se encontra quinzenalmente. De 15 em 15 dias, às terças-feiras, a gente conversa sobre 2 capítulos desse livro aqui e tá sendo uma leitura maravilhosa. Eu tô aqui, ó, no comecinho ainda e já li 152 páginas desse livro, 4 capítulos, e essas 150 páginas eram as que estavam previstas mesmo pra janeiro. Então, mais do que isso, eu não podia ir pra não extrapolar o cronograma. Mas, gente, que livro maravilhoso! Isso aqui tá sendo, assim, uma terapia pra mim. É uma leitura catártica de uma maneira que eu não imaginava. Eu tô descobrindo tanta coisa sobre o instinto que a gente tem, sabe? Que a gente deveria alimentar e não alimenta. É uma coisa impressionante o que essa autora faz aqui. Ela trabalha a partir de contos, então ela pega um conto, uma lenda muito antiga, conta aquela lenda e a partir dali vai apresentando alguns arquétipos que existem na nossa psique para mostrar como eles agem sobre nós e como a gente deve trabalhar com eles, lidar com eles, porque de alguma forma eles podem ser prejudiciais se a gente não souber lidar. Então eu acho isso sensacional. Ela pega e interpreta um conto e faz isso de uma forma muito clara, apesar de ser algo bastante abstrato. Ela é uma psicóloga junguiana, então vai ter essa abordagem junguiana aqui, arquetípica, e eu acho isso sensacional. Nunca tinha lido nada desse tipo, nunca tinha lido um livro como esse, e apesar de ser um livro teórico, né, ele é um livro de leitura muito fluida, é algo que a gente vai devorando, é gostoso de ler. Eu tô achando gostoso e todas as outras mulheres que estão lendo junto comigo também estão achando. É um livro que vai dialogar com muitas mulheres, ou com quase todas as mulheres, não posso generalizar, mas se eu pudesse generalizar, eu diria que toda mulher tem que ler esse livro. É a leitura obrigatória pra mulher, porque isso aqui tem umas preciosidades que só a gente lendo, a gente conhece, a gente entende. Não terminei a leitura ainda, vou terminar em abril, mas já fica a recomendação. Inclusive, se vocês não começaram a ler junto comigo e quiserem ler agora, por conta do que eu falei, vem junto que dá tempo. É só dar uma corridinha pra ler os 4 primeiros capítulos e nos alcançar. Mas assim, ó, leiam. Independentemente de ser leitura conjunta ou não, leiam esse livro. Mulheres, leiam esse livro, leiam. Façam isso por vocês mesmas. E depois venham me contar
o que vocês aprenderam com a Clarissa Pinkola Estés. Agora então eu vou passar para os livros que eu li por inteiro no mês de janeiro. E aí teve bastante coisa, gente. Olha, rendeu, hein? Mas rendeu porque foram leituras que me pegaram mesmo. Leituras que me deixaram vidrada. E eu já vou mostrar quais são elas. A primeira leitura que eu iniciei e concluí em janeiro, então, foi Ruína e Leveza, da Júlia Dantas. Esse livro saiu pela editora Dublinense, uma editora independente aqui de Porto Alegre. Eu digo aqui não porque eu moro em Porto Alegre, tá? Mas é porque Porto Alegre é tão pertinho que pra mim é aqui. Esse livro é pra mim. Foi escrito pra mim. É a única possibilidade que eu encontro pra tamanha identificação que eu tive com essa obra. É um livro relativamente curto, ele tem 200 páginas, mas gente do céu, eu li isso aqui em 3 sentadas. Esse livro conta a história da Sarah, se eu não tô enganada, é esse o nome da protagonista, e ela é uma personagem que tem 20 e poucos anos, menos que 30, e ela entra numa crise existencial e aí ela precisa fazer uma viagem buscando algumas coisas que ela não sabe bem o que são, e nem pra onde ela vai, e nem como vai, e com quem vai. Uma leitura superficial diria que esse é um livro de viagem, de busca por identidade, tal. Mas não só. É muita coisa que tem aqui. É um livro que especula sentimentos humanos. É um livro que vai falar de América Latina. Isso me encantou demais, porque são poucos os livros escritos aqui que falam sobre isso, que buscam raízes nossas, raízes ancestrais e latino-americanas, né? Dessa coisa do indígena, dessa coisa do autóctone. Eu não me lembro como é que é em português, se é igualzinho assim, mas eu lembro dessa palavra do espanhol, que são as pessoas nativas, nascidas aqui. Ela vai falar sobre inadequação, sobre não se sentir pertencendo a um lugar, e tudo isso num cenário lindíssimo que é o Peru. Então a gente vai viajar um pouco junto com essa moça, enquanto ela conhece outras pessoas, passa por experiências diferentes do que ela estava acostumada. Vai falar um pouco sobre os problemas que só mulheres enfrentam. Ele tem capítulos relativamente curtos e de vez em quando aparece alguma parte que é um sonho. Aparece assim numa folha cinza, um diário sobre algum sonho que ela teve. Vai falar sobre amor também. Ela teve um relacionamento duradouro que marcou muito ela e acarretou em outras coisas, em outras descobertas e outras buscas que ela teve. Eu destaquei bastante coisa que não vai aparecer porque o post-it é amarelo. Mas assim, esse livro fala muito sobre questões que eu me pego pensando, sabe? E é por isso que eu gostei tanto de Ruína e Leveza. Vou fazer uma resenha pra falar melhor do que eu tô falando aqui agora, porque eu tô super confusa. Quando eu gosto muito de um livro, fica difícil falar decentemente sobre ele, e aí às vezes eu preciso fazer um roteirinho, né, pra não esquecer de nada. Deve ser uma das próximas resenhas que vai sair aqui no canal, então fiquem de olho. Mas eu, se fosse vocês, já pegava esse livro e já lia, porque aí depois eu posto a resenha e você já vem conversar comigo. Eu amei demais, amei demais. Conheçam a Júlia Dantas e eu espero que ela escreva assim, ó, cada vez mais, e que esses livros cheguem até minha mão rápido, porque esse livro aqui é de estreia, mas não tem uma literatura duvidosa, ele tem uma literatura certeira, uma coisa que só quem tem mãos, talento pra literatura consegue fazer já no seu primeiro livro. Recomendo com força. E aí fiquei curiosa com um livrinho que tinha acabado de chegar aqui em casa, que era uma coletânea de poemas, e resolvi ler então o Rua Aribal, que foi uma coletânea organizada pela Liz Santana. São poucos os poemas que tem aqui, mostrei um pouquinho dele no vídeo de Book Haul, então caso vocês não tenham assistido, deem uma olhadinha aqui, porque eu mostrei até as ilustrações que vem no livro, e são ilustrações bem bonitas. Eu mostrei também o índice pra quem quiser saber quais poetas estão aqui. Foi um livro mediano, não sei nem se ele chega mediano pro meu gosto, mas isso é porque eu não gosto do estilo de poesia que tem aqui, tá? Não quer dizer que essa poesia seja ruim, nem nada do tipo. Pro meu gosto, não funciona muito bem, mas tem poetas contemporâneas e eu acho que é sempre uma boa pra quem quer conhecer mais escritoras poetas que estão aí produzindo arduamente. Acho que de qualquer forma é uma leitura válida. Não encontrei algum poema que me marcasse muito, mas de novo, isso é uma coisa pessoal, subjetiva. Eu sou uma pessoa que gosta de poesia com rima e métrica, então relevem, por favor, relevem essa minha opinião. Aí, gente, eu peguei a minha leitura obrigatória da tag do mês de janeiro, que é um livro que me pegou totalmente, me fisgou e me conquistou em todos os aspectos que ele tem. Eu tô falando
do O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. Esse livro eu chego a me arrepiar só de lembrar dele, porque esse livro aqui, pro meu gosto, é perfeito em extensão, em conteúdo, em personagens, em narrativa, tudo. E o mais assustador é que quem escreveu isso aqui foi uma mulher super jovem. Se eu não me engano, a autora tinha 23 anos quando escreveu esse livro ou quando publicou. É um romance relativamente extenso, ele tem mais de 300 páginas, quase 400 páginas. E ele não é um romance que vai ser rápido, vai fluir muito rápido na leitura como foi o Ruína e Leveza pra mim. Ele é um romance que requer um pouquinho mais de calma pra ler e que não necessariamente vai te conquistar no primeiro capítulo. Na verdade, no primeiro capítulo eu não tava entendendo muito qual era a graça da coisa. Depois do segundo capítulo, os personagens me seguraram e eu fui até o final com muito gosto. É um livro que vai falar, obviamente, sobre solidão, sobre corações solitários, e esse tema vai aparecer por meio de personagens completamente diferentes um do outro e que, por um motivo não muito claro, se reúnem e buscam um centro. Os personagens são o Singer, ou Singer, que é um mudo, o Brennan, que é um cara que tem um restaurante, uma lancheria, restaurante, e todos os personagens acabam passando por esse espaço que ele mantém, o Jake, que é um cara que chega do nada na cidade, é um forasteiro, e ele provoca muita confusão ali naquele espaço do restaurante e fora também. Ele é meio que um comunista que tem altos ideais e provoca todo mundo que tá ao seu redor. A gente tem também a Mick, que é uma adolescente, pré-adolescente, com 12, 13 anos, que tem muitas dúvidas quanto à sua personalidade, quanto à sua essência, que gosta muito de música, e ela transita ali nesse espaço dos adultos também, meio que sem saber o que tá fazendo e qual é o problema dela. E temos o Benedict Copeland, que é um médico negro, algo muito incomum para a época em que se passa o livro, que, se eu não estou enganada, também é de 38 a 39, 1938. É um período muito tenso nos Estados Unidos. Eles não tinham se recuperado plenamente ainda da depressão de 29, né, da década de 30, e estavam prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial. Tava tudo muito que em ebulição. Os ânimos estavam tensos na cidade. Essa cidade é uma cidadezinha do sul. Como vocês devem saber, o sul é a parte mais conservadora dos Estados Unidos, e aí a gente tem essa sociedade aí que tenta, né, se manter em pé. Todos eles se reúnem em torno do Singer, que é um mudo e que, apesar de não poder falar, é um bom ouvinte, e vão tentando desvendar os seus problemas, os seus mistérios com ele. Só que o próprio Singer não entende as coisas que acontecem ao seu redor ou com ele mesmo, e ele tem também um modelo, que é o Antonopoulos, um outro mudo, seu amigo. Então, assim, é uma história que vai unir as pessoas, vai traçar paralelos entre essas pessoas e vai buscar entender os mistérios da vida, os mistérios que cercam as pessoas e por que o mundo é tão injusto, desigual. A gente vai ter o Dr. Copeland, que quer ideais maravilhosos para os seus filhos, e os caminhos que eles trilham não necessariamente são os caminhos que ele imaginou. Então a gente tem essa menina também que não se identifica muito com a família, com a identidade de gênero dela. São muitas questões trabalhadas aqui, escrito de uma forma muito bonita, e eu acho que esse livro é perfeito, perfeito, perfeito. Amei. Quem tem pressa talvez não goste, mas quem se dispõe a conhecer personagens complexos e a acompanhar um ritmo mais lento da narrativa e que gosta de questões sociais envolvidas no texto, que não fica com preguiça de textos que tem política, tem questão racial, que tem questão de gênero, isso aqui é uma baita pedida. Eu acho que a autora foi super à frente do seu tempo, muito corajosa, e acho que merece ser lida. Um dos livros favoritos da minha vida já, amei demais, vai ter uma resenha caprichada pra ele porque ele merece. Depois, pra acompanhar o meu amigo Hilário, que tem o canal Leitura de Cabeceira, quem não conhece, inclusive vou deixar aqui embaixo porque é um canal muito bom. O Hilário faz umas resenhas sintéticas, mas que dizem muito sobre o livro. Eu fico sempre impressionada com a capacidade que ele tem de falar bem dos livros. E aí ele tem um projeto chamado Literacine, em que ele lê todo mês um livro e assiste a adaptação cinematográfica desse livro. No mês de janeiro, a obra então escolhida era Senhor das Moscas, do William Golding, e era um livro que eu já tinha há um tempo na estante, e eu pensei, por que não? Não é mesmo? Por que não acompanhar? Fiquei um pouco com medo de ler, eu tava com muita expectativa no início, mas o Hilário leu antes de mim, postou um comentário no Instagram, e ali ele disse que não gostou muito, não achou nada demais na obra, e aí isso já me deu uma baixada nas expectativas. Entrei na leitura sem saber o que esperar, ou melhor, sem esperar nada, e isso foi a melhor coisa
coisa que me aconteceu, porque eu fui fisgada por esse livro, pelos personagens, pelo ambiente, eu não sei, eu fui parar na ilha deserta do Senhor das Moscas, que é uma ilha tropical. Do que trata esse livro? Trata, então, de um bando de crianças que tava viajando de avião, por algum motivo esse avião caiu e eles foram despejados praticamente numa ilha deserta no Pacífico. É só isso que a gente sabe. Então esses meninos, sem nenhuma supervisão adulta, vão tentar sobreviver nessa ilha, sabe-se lá por quanto tempo, eles não têm a menor ideia de como é que vão sair dali, e eles têm que se organizar socialmente. É aí que começa toda a problemática. Eles vão tentar se organizar de forma política, vai ter disputa por poder, vai ser questionada aqui a humanização e a desumanização das pessoas. O que a gente faz quando perde os parâmetros da sociedade, quando a gente tá em um espaço tão inóspito, tão isolado, com tão pouca possibilidade de voltar para o mundo civilizado, como a gente age, o que a gente faz para sobreviver. Então tudo isso vai ser discutido. Eu acho que dá para traçar vários paralelos psicológicos, antropológicos, político, histórico, e tem uma questão aqui muito clara entre democracia e tirania ou ditadura. Vai ter líderes diferentes que vão lutar por coisas diferentes e os seus seguidores se identificam ou não com isso. Eu acho que esse livro é sensacional. Gostei do estilo da escrita do William Golding, gostei dos personagens, eles são bem arquetípicos, mas eu acho que isso não incomoda de forma alguma, nem prejudica a leitura, e gostei do enredo. Não tava esperando um final como o que teve aqui, então quem já leu aí depois veio comentar comigo, por favor. Eu li esse livro em 3 dias, 2 dias eu acho, e foi maravilhosa a leitura. Eu acho que é um clássico que vale a pena conhecer, então eu recomendo demais. Pretendo também fazer uma resenha sobre ele pra falar direitinho com vocês. Por fim, pra fechar o mês, eu li um livro que eu sabia que eu ia ler rapidinho e que eu tava curiosa, né, que eu mostrei também no book haul. Eu li O Pé de Ouvido, da Alice Santana, que é um livro de poemas. Ele é dividido em 2 grandes partes, ele não tem uma divisão de poesias, é uma grande poesia na primeira parte e uma grande poesia na segunda parte. E assim, gente, tá aqui mais um livro que não é do meu gosto de poesia. Me parece que é uma narrativa, me parece que é prosa, no sentido de que conta acontecimentos de uma forma aleatória, coisas que vêm vindo à mente dela e que pode muito bem ser um fluxo de consciência de um texto como um romance, por exemplo. Então, poesia pra mim, do meu gosto, tem que ter outras coisas, outros tipos de trabalho com a linguagem que façam com que eu identifique que aquilo é uma poesia. Inclusive tem textos em prosa de pessoas aleatórias que eu vejo no Instagram que são mais poéticos do que isso aqui pro meu gosto. É uma questão subjetiva. De qualquer forma, acho que vale conhecer. Tem muita gente que gosta desse estilo de poesia, então não entrou de jeito nenhum pros meus favoritos da vida, mas achei válido. Então é isso, gente. Teve bastante coisa. Eu avisei que tinha bastante coisa esse mês. Eu acho que foram leituras proveitosíssimas, com exceção das poesias, assim, que não vou levar pro resto da vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se já leu algum desses livros. Vamos trocar uma ideia. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.